Um especialista espanhol disse algo que ninguém quer ouvir sobre Lamine Yamal. E o pior? Ele disse antes da lesão acontecer. O que estão fazendo com essa criança é uma burrada absoluta. Essa foi a frase, dita por um doutor em ciências do esporte. E adivinha? Dias depois, Lamine caiu, com 18 anos, com a temporada destruída. E aí você me pergunta, alguém vai assumir a responsabilidade? Fica até o final, porque o número que vou te mostrar aqui vai te deixar sem palavras. Antes de qualquer número, antes de qualquer comparação com Messi, antes de qualquer debate tático, existe uma frase que circulou na Espanha e que resume tudo o que está acontecendo com Lamine Yamal. Abraham Garcia, doutor em ciências da atividade física e do esporte, disse textualmente: o que estão fazendo com essa criança e com muitos outros é uma burrada absoluta. Isso não foi dito por um torcedor revoltado nas redes sociais. Foi dito por um profissional que trabalhou nas categorias de base do Real Madrid e do Atlético de Madrid. Um cara que formou Torres, Graneiro, Mata, que conhece o corpo de jogadores jovens como pouquíssimas pessoas no mundo. E ele foi além. Disse que o mecanismo da lesão de Lamine é surpreendente e não habitual. A forma como o menino chuta, freia e cruza a perna representa uma sobrecarga brutal nos músculos posteriores da coxa. Mas o mais impactante não é a lesão em si, é que tudo isso já estava sendo visto e ninguém parou. Com um tom de eu já sabia. E não foi só Abraham Garcia. Rinés Meléndez, considerado um dos maiores especialistas em preparação física do futebol espanhol. O homem que foi o pai esportivo de praticamente toda uma geração de campeões da Eurocopa e da Copa do Mundo com a Espanha, tinha dito o seguinte sobre Lamine: que não aconteça nada com ele, por favor. E eu o administraria com muito cuidado. Com essa idade é tão importante jogar quanto descansar. A musculatura dele ainda não está preparada para suportar esse excesso de partidas. Gente, esse alerta foi feito antes da lesão. Foi feito então de súplica. Um dos maiores preparadores físicos da história do futebol espanhol pedindo cuidado com um menino de 18 anos. E a resposta do mundo do futebol? Silêncio. Mais jogos, mais minutos, mais pressão. A lesão veio. E agora todo mundo faz a mesma cara de surpresa. Vamos falar de números, porque é aqui que a coisa fica realmente assustadora. Com apenas 18 anos e 9 meses, Lamine Yamal já disputou 151 partidas pelo Barcelona, mais de 11 mil minutos em campo. 25 jogos pela seleção espanhola, quase 1.800 minutos em campo. 49 gols e 52 assistências pelo Barça. Agora compara com Messi na mesma idade. Messi tinha 37 jogos pelo primeiro time do Barça. Quando completou 3 temporadas completas, como Lamine tem agora, eram 110 partidas pelo clube. Lamine jogou 151 com a mesma idade, quase 40% a mais que Messi. E o Messi jovem se lesionava muito mais. Ficou 86 dias fora em uma temporada, 88 em outra, 72 em outra. Lamine, com toda essa carga absurda, acumulou muito menos tempo na enfermaria. Isso significa que ele é um super-humano? Talvez, mas também significa que estão testando os limites de um menino de 18 anos sem qualquer freio. Aqui tem um detalhe que passou quase despercebido e que é muito revelador. A lesão que tirou Lamine da temporada, a ruptura no bíceps femoral esquerdo, aconteceu com um movimento muito específico: chutar, frear e cruzar a perna. Exatamente o mesmo gesto, exatamente a mesma perna. Mas sabe o que é mais chocante? Ele fez o mesmo movimento com a mesma perna em um jogo da Kings League com o Fermin dias antes. Sem lesão, sem alarme, sem ninguém falar nada. Na Kings League, tudo bem. Na partida contra o Celta, caiu. A diferença entre as duas situações? Sorte. Pura sorte. E isso levanta uma pergunta enorme. Se um jogador dessa importância participa de eventos de entretenimento no meio de uma temporada absurdamente carregada, quem está realmente cuidando dele? O Dr. Abraham Garcia resumiu bem. É como uma freada em alta velocidade. Em algum momento, o carro derrapa.
Tem uma dimensão dessa história que quase ninguém aborda: o lado psicológico. Rafael Mateus, psicólogo esportivo, explica que lesões em atletas de alto rendimento raramente têm uma causa única. E entre os fatores de risco estão estresse acumulado por calendário, pressão midiática, fadiga mental e ativação excessiva. Um jogador mentalmente sobrecarregado pode reagir uma décima de segundo mais tarde numa jogada. Pode escolher uma ação mais exigente do que o necessário. Pode assumir um risco que normalmente não assumiria. Pensa bem, Lamine Yamal tem 18 anos. Na escola, os colegas dele estão se preocupando com vestibular, com estágio, com o primeiro emprego. Ele está sendo tratado como a principal referência técnica do Barcelona e da seleção espanhola ao mesmo tempo, com câmeras em cima, com expectativas de um país inteiro sobre os ombros. Isso não é normal. Isso não deveria ser normal. E ninguém, absolutamente ninguém, tá falando sobre o custo psicológico disso tudo para um jovem de 18 anos. O problema de Lamine não é isolado. Ele é o sintoma mais visível de um modelo que está no limite. O Dr. Ripoll, especialista em medicina esportiva, jogou uma bomba no programa El Larguero. 6 de cada 9 jogadores do Barcelona recaíram de lesão. Não é coincidência, é padrão. Abraham Garcia aponta o dedo para um modelo que ele chama de americano do espetáculo a todo custo. 5 substituições por jogo foram mantidas não para proteger os atletas, mas para manter a intensidade alta e o espetáculo em pé durante os 90 minutos. E ele vai mais longe. Diz com publicações científicas na mão que em breve haverá substituições ilimitadas se o futebol continuar nessa direção. O resultado? Calendário brutal. Clubes e seleções disputando jogadores como se fossem máquinas. E os jovens, os Lamines do mundo, sendo lançados de cabeça nessa trituradora sem nenhuma rede de proteção real. A glória tem prioridade sobre a saúde. Sempre. Já que o mundo do futebol adora comparar tudo com Messi, vamos fazer isso direito. Messi, no seu início avassalador pelo Barça, tinha um grande problema. Se lesionava muito. Ficou meses fora em 3 temporadas consecutivas. Só quando chegou ao ano de 2008-9, quando tinha 22 anos, ele mudou completamente seus hábitos, sua rotina de treino e de recuperação. E aí, virou o melhor do mundo, com o primeiro bola de ouro. Lamine, com 18 anos, já joga quase o dobro de partidas que Messi jogava na mesma época. E se lesiona muito menos. Isso é extraordinário. Mas tem um ponto crucial que Abraham Garcia levanta. Lamine não tem nada a ver com o Messi jovem. Os métodos evoluíram. Fisioterapia, crioterapia, hidroterapia, controle de sono e hidratação, tudo mudou. O problema é que essa evolução nos métodos de recuperação está sendo usada como desculpa para empurrar ainda mais os limites, como se a tecnologia justificasse o abuso. Não justifica. Com a temporada destruída, os olhos agora se voltam para 2 momentos. O clássico que ele vai perder e o Mundial de Clubes nos Estados Unidos neste verão. E é aqui que a lógica do futebol moderno se mostra mais cruel do que nunca. Porque enquanto os especialistas pedem descanso, cautela e proteção, o torcedor já pensa no próximo jogo, o clube já pensa no próximo título, a seleção já pensa na próxima convocação. Tem gente que já sonha com Lamine num Mundial completo, repetindo a cena de Pelé chorando de alegria em 1958, com 17 anos, campeão do mundo. Só que tem um detalhe nessa comparação. Pelé chegou àquele Mundial com apenas 34 partidas nas pernas e foi reserva nos 2 primeiros jogos. Ninguém poupou Lamine. Ninguém poupou nada. E agora, com a lesão, todo mundo faz cara de preocupado. Mas na primeira oportunidade, vão querer ele em campo de novo. No final, o que esse episódio nos mostra é simples e perturbador ao mesmo tempo. O futebol sabe que tá errando. Os especialistas gritam, os números provam. E mesmo assim, nada muda. Lamine Yamal tem 18 anos. É possivelmente o jogador mais talentoso do planeta nesse momento. E está sendo espremido como uma laranja. Essa foi a palavra usada pelo próprio jornalista que acompanha de perto a situação na Espanha. A pergunta que fica não é só sobre Lamine, é sobre o modelo. É sobre o que o futebol está disposto a sacrificar em nome do espetáculo. Você acha que o Barcelona e a Federação Espanhola estão errando com o Lamine? Comenta aqui embaixo. Quero ler a sua opinião.
Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que gostam de futebol com profundidade. E se inscreve para não perder a próxima análise. Até o próximo vídeo.